Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Ana Maria. Se você já me acompanha, seja bem-vindo novamente. E se você sente o chamado para realizar algum atendimento individual, entre em contato comigo através do link que está aqui na página do canal, que você vai acessar o site. Por lá você acessa o link direto pelo WhatsApp ou pelo Instagram ou através do número que eu vou deixar aqui no comecinho do vídeo. E também através do site ali tem outros produtinhos disponíveis para você se aprofundar, expandir ainda mais. E tem as 21 ativações para conexões de almas e também tem o método coerência. E além disso tem os atendimentos individuais também, que é para você que sente esse chamado para se aprofundar, né, em si mesmo, enfim. E agora também está aberta a área de membros do YouTube, com valor simbólico mensal. E eu estou começando a construir esse espaço agora e eu vou trazendo conteúdos mais aprofundados nele ali, ativações, playlists. E se você sente que você quer se aprofundar de alguma maneira, escolha o caminho aí que faz mais sentido para você. Hoje eu quero falar de autoconhecimento, e autoconhecimento é poder. Eu sempre falo de autoconhecimento em conexões de almas ou em outros conteúdos específicos aqui, mas hoje é sobre literalmente autoconhecimento. E tem uma coisa estranha, né, no ser humano, porque às vezes a gente passa anos acreditando que a gente conhece a si mesmo, que a gente sabe o que a gente gosta, o que não gosta, sabe a minha história, sabe o que eu vivi, mas isso não significa que a gente se conhece, né? Porque tem muita diferença entre eu conhecer a minha história e conhecer aquilo que está acontecendo dentro de mim enquanto eu tô vivendo essa história. Por exemplo, eu sei que eu fiquei com raiva, mas eu sei o que aquela raiva estava protegendo, o que aquela raiva estava me dizendo. Então, hoje eu sei que quando eu sinto uma raiva subindo assim em mim, eu sei que os meus limites, eles estão sendo ultrapassados sempre que eu sinto raiva. É incrível. Eu sei que está ultrapassando meu limite, eu tenho que limpar o limite ali na hora. Então, a raiva não é algo ruim, desde que a gente saiba usá-la e canalizar ela com consciência. Então, a gente sabe que se afastou ali, mas foi uma escolha ou uma defesa, entende? A gente quer saber de alguma coisa, mas a gente sabe se esse desejo nasceu de mim ou da pessoa que eu aprendi que eu precisava ser. Então, assim, quantas decisões da nossa vida parecem conscientes simplesmente porque eu nunca parei ali para investigar o que estava por trás dessas decisões, né? E cada vez mais que a gente desperta espiritualmente, fica tudo mais profundo. A gente vai olhando realmente quem que sou eu? Quem que sou eu? O que em mim está escolhendo, né? O que em mim está escolhendo? Essa pergunta muda tudo. O que em mim está escolhendo? Porque nem tudo que existe em mim sou eu. E cada vez mais que a gente vai se aprofundando, a gente não vai curando apego, enfim, tirando condicionamentos, fugas emocionais, controles. É por isso que o autoconhecimento é poder. Porque cada vez mais que a gente se conhece, tem esse espaço, né, entre o que acontece e o que eu tô fazendo com aquilo. Porque é sobre consciência. Autoconhecimento é consciência. Eu costumo falar, o autoconhecimento é infinito porque somos o universo. E eu tenho um e-book gratuito, tá? No site, ali no link do site, você consegue acessar ali alguns e-books gratuitos. Já tem algum tempo que eu escrevi eles, mas são válidos. Que falam muito de autoconhecimento profundo, que fala ali sobre padrões, sobre crenças. Ele é bem completinho. Se você tiver interesse em ler, tem várias páginas, mas é interessante, que é um processo de autoconhecimento e despertar da consciência, né? Acho que esse espaço da nossa consciência é uma das experiências mais profundas do nosso despertar espiritual, né? Porque eu começo a me observar, eu começo a testemunhar a mim mesma. Começo a observar os meus comportamentos, os meus padrões, a minha mente, né? Eu
Eu começo a assistir aquele mecanismo que antes dirigia a minha vida, né? Eu começo a sair desse piloto automático. O despertar é realmente perceber onde eu ainda estou inconsciente. A gente pensa, cada vez mais que eu me torno consciente. Sim, estou me tornando consciente. Mas cada vez mais que eu me torno consciente, eu tenho esse poder de curar os meus padrões inconscientes, de observar o que antes eu não conseguia. Eu percebo assim, isso ainda existe em mim, mas hoje não me governa mais. Eu começo a realmente habitar a minha própria vida. O autoconhecimento é poder porque aquilo que ainda permanece inconsciente, ainda continua escolhendo por mim, né? E aquilo que eu escolho olhar, deixa de ser automático, deixa de ser repetição, que eu tô olhando, eu tenho a escolha, eu finalmente estou escolhendo. É o que eu falo, quando eu olho para uma dinâmica de chama gêmea, é uma dinâmica de autoconhecimento. O despertar espiritual é um autoconhecimento. Só que às vezes a gente olha para o autoconhecimento, as pessoas veem como um autoconhecimento tão superficial. E o autoconhecimento, ele é tudo, ele é infinito, ele é a base. Porque através do autoconhecimento você vai moldando e mudando toda a sua realidade. Através de si mesmo, né? É igual Sócrates lá, conheça-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. E é sobre isso. Cada vez mais que eu olho para mim, que eu conheço a mim, eu vou mudando, eu vou conhecendo não só a mim, mas a minha volta, né? Eu vou me conectando com dimensões mais elevadas. Que esse reino de Deus, ele tá dentro de mim. E a gente olha o autoconhecimento, ele é desconfortável, né? Porque eu tô descobrindo o quanto eu ainda tô vivendo no automático e perceber que às vezes eu não tô presente, perceber as minhas feridas emocionais. É loucura. É necessário ser louco e ter coragem para você realmente olhar para você e se conectar com a sua verdadeira essência e ter essa coragem de se despir de tudo que você não é e lembrar quem você verdadeiramente é, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando, já tem tantos anos que eu tô nesse processo. E eu falo também, já tem tantos anos que eu tô nesse processo. E o autoconhecimento é infinito. Cada vez mais que você olha para você, você vai se aprofundando e não tem fim. Eu já falei sobre isso. Eu vejo várias pessoas falando, a fase final não tem, meu amor. Não tem. É infinito. Autoconhecimento é infinito. Enquanto a gente estiver aqui evoluindo, tá se autoconhecendo, autoconhecer-se é algo tão único, né? Ser a minha trajetória, a minha jornada, a minha história é algo tão meu, é algo que ninguém pode fazer por mim, que ninguém pode viver por mim, né? Tem esse território dentro de mim que ninguém vai atravessar no meu lugar. O autoconhecimento é uma experiência única. Ninguém sente como eu sinto. Ninguém viveu a minha infância nesse lugar de dentro que eu vivi. A gente pode, igual o conteúdo que tem essa ressonância, ressoa, né, com esse coletivo, as experiências e tal, mas a sua vida ninguém viveu igual você. As suas dores, os seus aprendizados, as suas evoluções. Ninguém sabe o significado de todos os seus silêncios. Ninguém sabe exatamente onde uma determinada palavra te toca. Ninguém conhece todas essas versões que precisaram nascer para que você chegasse até aqui. Talvez nem a gente sabe ainda, né? É por isso que conhecer é um caminho profundo.
tem coisas que podem ser ensinadas. A gente pode ler conhecimento, né? Esses dias eu vi um vídeo do Hélio Couto. É atual, assim, e ele tá diferente, né? Só que ao mesmo tempo já dá uma passada. E tudo bem, máximo respeito ao Hélio Couto. Mas às vezes já deu uma passada. Isso não significa que eu não respeito e honro todo o conhecimento que eu adquiri. Ele falou uma coisa, é interessante a gente ler, sim. É interessante a gente ler, mas o autoconhecimento é sobre você. Você precisa entrar em si. É algo que você pode ler, ouvir falar, estudar teoria, mas se você não vive na prática e não se aprofunda em você, você não está vivendo o autoconhecimento. E através do autoconhecimento, você se cura e eleva a sua vida, não só espiritualmente. Engana-se as pessoas, né? Mas autoconhecer-se é emocional, é mental, é espiritual, é tão natural que vai te elevando, te curando em todos os níveis do seu ser e da sua alma. A vida é um autoconhecimento, viver é um autoconhecimento, se conhecer, né? E as pessoas não dão essa importância, não dão esse devido significado a essa palavra que é você autoconhecer-se. Por isso que eu falo autoconhecimento profundo, porque é tão profundo. E quando as pessoas olham, elas acreditam que sempre terão ferramentas mais importantes do que você olhar para você. A gente pode aprender sobre emoção, estudar padrões, conhecer as crenças, pode ouvir falar de sombra, consciência, energia, espiritualidade, pode ter ferramentas, mas em algum momento eu preciso entrar em mim, porque ninguém pode sentir a minha emoção por mim, ninguém pode olhar aquela ferida por você, ninguém pode perceber o exato momento que você está se abandonando, né? Então ninguém pode fazer aquela pergunta que só você pode responder. E esses dias eu tenho uma mentoria, e na mentoria a mentorada ainda falou, nossa, eu acho que é a primeira vez que eu tô saindo aqui da sessão sem uma resposta, sabe? Eu falei, é porque é você que tem que olhar pra você, e é sobre isso, que a espiritualidade estava pedindo isso. É sobre você se aprofundar em você de uma maneira que ninguém vai conseguir. A gente poderia ficar o dia todo ali na sessão, o dia todo, que é sobre ela, entende? É sobre você olhar para você. É óbvio que tem o auxílio, que é importante. É muito legal uma troca, você tem insights, mas tem coisas que só você faz por você e ninguém mais faz. Eu acho interessante porque tem vários atendimentos assim que eu faço, aí a pessoa volta, eu falo, você percebe que o atendimento é legal, é da hora, é bom, quando a pessoa ela volta para realizar um atendimento com você, uma sessão com você, e eu fico muito honrada com isso. Mas ao mesmo tempo, a espiritualidade é muito clara, né? E fala, você precisa confiar mais em você. Eu falo isso pra pessoa. Porque tem pessoas que já têm um nível espiritual muito desenvolvido. O que falta é essa confiança em si mesmo. É olhar mais para si mesmo e ser essa autonomia, né? E o autoconhecimento, ele dá essa autoconfiança, essa autonomia. O que está acontecendo dentro de mim? Só você pode responder. Só você pode responder. Você pode vir ali e fazer uma leitura energética para tentar entender melhor o que está acontecendo no seu campo, na sua vida no geral. Pode receber uma mensagem canalizada espiritual. Eu canalizo muitas mensagens espirituais intuitivas, né? Mas o que está acontecendo dentro de você, ninguém
pode responder por você, nenhuma leitura energética, nenhum guru, nada, ninguém. Só você. Pode ressoar a resposta que a pessoa vai te dar. O autoconhecimento não tem um caminho igual para todo mundo. É único. Óbvio que ressoa. Óbvio que as ferramentas, né, as práticas, ela é o ser. Óbvio que é o todo. Mas o autoconhecimento profundo é meu, entende? É seu. É interno, que ninguém faz por mim. É interessante, igual eu venho aqui, eu divulgo ativações, eu divulgo métodos, eu divulgo mentoria, eu divulgo conteúdos mais aprofundados, ativações mais aprofundadas, e legal, porque eu preciso sobreviver, pagar minhas continhas. Mas ao mesmo tempo vai agregar para te fazer ainda mais voltar para você. Mas você também não precisaria de todo esse conteúdo não, entende? Obviamente sempre vai ter pessoas querendo divulgar, é óbvio. E as pessoas estão certas em divulgar. Às vezes a pessoa quer que a gente venha aqui e entregue a profundidade de um conteúdo e não quer que a gente divulgue nada não, entendeu? Quer que a gente faz tudo de graça. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim, vem aqui, consome, e é isso, é de graça. Tem gente que até passa ali o começo do vídeo, que a gente está divulgando, né? O nosso trabalho, que a gente está dando recadinhos ali, a pessoa passa, entendeu? Porque ela quer o conteúdo de graça. Só quer o venha a nós. Venha a nós. E tudo bem, cada um é um universo. Você é a sua própria cura, sempre falo sobre isso. E realmente tem pessoas que precisam desse auxílio para enxergarem que elas são a própria cura, né? E enquanto eu realmente preciso desse auxílio para me dar um empurrãozinho, eu vou ouvir esse chamado da minha alma que eu preciso desse auxílio, porque tem gente que realmente não tem esse ir e fazer sozinho, precisa de um auxílio. E é por isso que tem pessoas que a espiritualidade ela vai capacitando, vai treinando para isso. Mas é para fazer essas pessoas reconhecerem que o poder está dentro de si. Não é para ficar dependente. Entende? O poder está dentro de você. É sobre você, né? A cura... O que pode ser uma cura para você, para outra pessoa, pode ser apenas mais uma camadinha. Eu percebo assim, nas mentorias, cada um é um universo. As minhas mentorias de autoconhecimento, para cada um é de uma maneira. Tem gente ali que eu tenho uma conversa, uma troca, tem gente que realmente tem um estudo, um trabalho mais profundo espiritual, porque cada um é de uma maneira, cada um vai sendo guiado de uma maneira. Porque cada um é um universo. Mas o conhecimento ele é aplicado ali de acordo com o que cada um precisa. De acordo com o momento de cada um específico, né? E cada um realmente é um universo. E todos estão nessa mesma busca, cada vez mais expandir a si mesmo em todos os níveis e se encontrarem, onde cada vez mais as pessoas se tornem inteiras dentro de si, cocriando a realidade que desejam, né? Porque somos cocriadores da nossa realidade. Eu acredito em destino, sim. O que está escrito, mas eu escolho como cocriar o meu caminho até o meu destino. Porque se eu tenho um chamado no meu coração, se eu sinto aquilo, é o meu destino. E eu vou caminhando até ele. E eu vou escolhendo como cocriar a minha realidade até ele. Se vai ser mais fácil, mais difícil, se eu vou ter mais ou menos condições de chegar até lá, entende?
Somos os co-criadores da nossa realidade. Somos imagem e semelhança de Deus. Pensa o poder que a gente não tem. Então, cada vez mais que a gente alimenta esse ser único que somos, esses poderes inimagináveis que possuímos dentro de nós, com a nossa energia de criar, de ser, de evoluir, viver a experiência, né? Eu cocrio a minha realidade, a minha imaginação, a minha mente, o meu sentir, a minha palavra, a minha ação cria a experiência que eu estou vivendo. O seu processo ele é impossível de ser terceirizado. O autoconhecimento é autoconhecimento. Podem caminhar ao seu lado, podem ressoar com o seu processo, podem ter pessoas na mesma frequência, que gostam das mesmas coisas que você, que falam de espiritualidade, de emocional, de conexão de alma, de chama gêmea. Mas existe uma parte da resposta que nenhuma pessoa, nenhum livro, nenhuma terapia, nenhum relacionamento, nenhuma religião, nenhuma experiência externa vai entregar para você. Além de você. É o que eu falei, as pessoas podem abrir portas, experiências, conhecimentos, livros, mas quem atravessa é você, quem escolhe é você. É um método coerência, você escolhe. Você escolhe alinhar corpo, mente e espírito. E autoconhecimento é isso, é o parar de procurar fora e começar a ter coragem de olhar para dentro, sozinha. Eu não tô falando isso no sentido de estar sem ninguém, no sentido de não ter ajuda. Eu tô sendo sincera, tem pessoas que elas precisam realmente de auxílio para entenderem que são co-criadores da sua realidade, que é sobre elas, né? Mas só você pode viver esse encontro com você, só você pode reconhecer o que é verdadeiro dentro de si. É igual eu falo, eu como uma chama gêmea, eu olho, eu reconheço uma verdadeira chama gêmea quando eu escuto, quando eu converso. E não confirmo o vínculo, tá? Não confirmo o vínculo. Quem que vai confirmar vínculo para a pessoa além dela mesma? É o que ela tá sentindo, é o processo dela. Eu mesma vivi 2 conexões de almas muito profundas e teve um momento da minha caminhada que eu confundi a chama gêmea com conexão de alma espelho, com alma gêmea. E esse mistério da minha vida, ele foi se revelando conforme eu fui vivendo. E uma pessoa pode falar, é sua chama gêmea ou não é sua chama gêmea, mas quem sabe é você. A sua experiência é intransferível, só você sente. Só você pode perceber aquilo que você já sabe, mas ainda não conseguiu admitir algumas vezes, né? Só você pode escolher deixar de ser aquilo que você aprendeu a ser. Só você pode voltar para si. Só você pode realmente curar os seus padrões. É óbvio que tem terapias sistêmicas, terapias disso e daquilo, inúmeras ferramentas que auxiliam. Mas a cura quem faz, quem sente é quem? Quem se aprofunda é quem? Você pode ir na terapia, mas quem vai sentir o processo? É você. O autoconhecimento é poder. Autoconhecimento é poder. E não porque você passa a saber tudo sobre si. Como eu falei, somos o universo. Enquanto a gente estiver nesse universo que somos nós, a gente vai estar. Cada vez mais que eu me aprofundo, mais profundidade tem. É isso. Mas porque eu começo a construir essa relação tão profunda com a única pessoa que vai estar comigo durante toda a minha existência, que sou eu. Eu começo a me abraçar, a me amar, a me reconhecer, a me acolher de uma maneira que não existe em nenhum lugar desse mundo.
Esses dias eu falei pra minha mãe assim: mãe, nenhuma pessoa me ama mais na face dessa terra que você. Eu sei disso. Eu sei disso, mas eu gosto de espaço também, né? E olha que a gente tem esse espaço, a gente mora longe uma da outra. Mas eu sou mais assim na minha vibe, sabe? Eu não gosto de ficar conversando todo dia e tal. Eu sou assim. E depois que eu falei isso, eu falei assim: opa, eu falei uma coisa que não é. Eu me amo mais. Não tem ninguém que me ama mais nessa face dessa terra que eu. Eu mesmo falei pra mim. E é isso. Não tem ninguém que me ame mais do que eu mesma. Eu me amo, eu vibro amor, eu aprecio a minha companhia. E cada vez mais que eu volto pra mim, eu vou moldando toda a minha realidade. E o autoconhecimento, ele me faz naturalmente ter conhecimento financeiro. Naturalmente. Ter uma educação financeira naturalmente. O processo ele é natural. Ele me faz ter um estado emocional natural. Que é esse estado de ser. É por isso que eu falo, o autoconhecimento ele te eleva em todos os níveis. Porque ele é uma ferramenta, você é a ferramenta, entende? Você é a ferramenta. Nossa, você é a ferramenta. Você é a ferramenta, você é o processo. Você é o método, você é a ativação, entende? É você é a magia. Você é o todo, entende? Que conteúdo incrível, parabéns pra você que chegou até aqui. Porque às vezes quando fala de autoconhecimento, não é todo mundo que vai ficar escutando, né? E é sobre você é a sua cura. É você. E cada vez mais assim que eu vou me curando, eu vou olhando assim, eu já falei sobre isso, que eu saí de uma escassez financeira e cada vez mais é um processo gradativo, né? E era dentro, e eu assim fui entrando nessa educação financeira natural. O processo do autoconhecimento ele é natural. E eu vou adquirindo essas ferramentas porque eu sou a ferramenta, né? Como eu falei. E é um processo gradativo e natural. Cada vez mais que eu vou me conhecendo, eu vou voltando ao estado natural do meu ser. O estado natural do meu ser, ele sabe o que ele precisa ser. Entende? Não tem isso de comportamentos, enfim, de ego, de crença, de isso, de aquilo. Não tem. É essência. E a minha essência, ela sabe como ela precisa se comportar. E cada vez mais que eu volto para minha essência, eu vou curando o que é necessário eu curar para viver a minha experiência de forma plena. Autoconhecimento é infinito, porque somos o universo. Eu poderia ficar horas falando sobre autoconhecimento nesse conteúdo, porque é sem fim. Somos o universo, somos seres únicos, mágicos, com imenso potencial de construção, de evolução, de elevação. Novamente eu falo, ótimo ferramentas, mas você é a ferramenta. Não esqueça disso. Você. Tudo sobre você. E o meu trabalho aqui, como eu falei, posso divulgar, mas é fazer você voltar para você cada vez mais e você encontrar em você todo esse potencial que está aí dentro. Tem o método coerência, sim, mas você é o método, entende? Vai te auxiliar, mas você é o método. Tem as ativações de conexões de almas? Tem, mas você é a sua chama gêmea, entende? Você é a sua alma gêmea. E a conexão que vive com você, que ativa em você, é porque ela tem que estar na sua vida
para a sua experiência. E o que é o seu destino vai estar em você. Vai se alinhar na sua vida. Mas você é a resposta. Você é a sua vida. Você é o amor. Encontre dentro de você. E é sobre isso. Agora feche os seus olhos. Inspire profundamente pelo nariz. E solta. Uma luz branca desce do céu, conectando a terra. Repita: eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu existo. Eu estou aqui. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou sagrada. Eu me vejo. Eu me escuto. Eu me conheço. Eu me escolho. Eu volto para mim. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Visualize feixes de luz, como se fossem brilhos brancos, dourados, pratas descendo do céu, caindo sobre você. Ninguém pode viver o encontro com o seu próprio ser por você. Ninguém pode sentir por você. Ninguém pode existir por você. Ninguém pode fazer isso por você. Esse encontro é seu. E é por isso que você é tão sagrado. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Gratidão.